Boa tarde, eu sou o Guilherme Bortolotto Hansen, esse é o Ranieri Zig e esse é o Leonardo Torresani. Nós somos do Colégio Unifeb, de Brusque, Santa Catarina, da turma do terceirão. Com esse trabalho, nós viemos responder uma das maiores incógnitas da astrobiologia moderna, o sinal O. Para a realização desse trabalho, foram elaboradas várias pesquisas bibliográficas e entrevistas, juntamente com a nossa orientadora, Simone Zubiasaski. Bom, o paradoxo de Fermi, ele basicamente faz a seguinte pergunta: se o universo é tão grande, por que a gente nunca encontrou vida aí por fora? Bom, com a equação de Drake nós tentamos responder ao paradoxo de Fermi com algumas incógnitas, mas não é possível usá-la por conta de números que a gente não consegue obter. Um dos sinais mais relevantes do século com relação à tentativa de descoberta de sinais vindos de outra civilização foi o sinal O. Ele foi descoberto em 1977 por John Eman com o radiotelescópio Big Ear. E ele é muito interessante porque ele foi captado na frequência de hidrogênio, que nada mais é que a frequência mais provável de se abrigar a alguma civilização inteligente que tente se comunicar por ela, porque ela é a mais abundante do universo e, além disso, ela é mais fácil de se propagar no vácuo. Bom, aqui a gente tem o sinal de Arecibo, que é o nosso sinal para o universo. A gente enviou ele em 74 e ele tem umas informações básicas em bits, como os nossos números, os aminoácidos aqui da Terra, o sistema solar e o satélite que enviou. O problema do sinal O é que a gente não sabe de onde ele veio. A gente sabe onde a gente captou o sinal, mas a gente também não sabe, apesar disso, por que a gente nunca mais conseguiu se comunicar com ele de novo. Então, com base nisso, a gente formulou 3 hipóteses para tentar explicar o que aconteceu com o sinal O. Por que a gente nunca mais conseguiu se comunicar com ele de novo? Será que ele está realmente no lugar que ele realmente veio? Bom, a hipótese base, a ideia lógica das nossas hipóteses é que o sinal O não veio da constelação de Sagitário, que foi onde a gente captou, e sim que ele veio de outro local, e isso explicaria o porquê que a gente nunca mais teve contato com esse sinal de novo. Descobrir isso é extremamente relevante, porque essa é uma pergunta que vem sendo discutida desde o início do século. E sempre está em pauta e sempre está surgindo novas teorias. E elas sempre estão sendo constantemente melhoradas, refutadas. Esse é o processo científico. A nossa primeira hipótese formulada foi a de entrelaçamento quântico. Porém, ela foi rapidamente descartada por incoerências físicas nela, devido ao comportamento de entrelaçamento quântico. Mas, como o Léo disse, a gente manteve a lógica formal dela para aplicar na nossa próxima teoria, que é o sinal O não está no lugar em que a gente achou ele. Ele está no lugar em que a gente, na verdade, não consegue ver. E a gente pensou que essa curva cósmica se deu através de lentes gravitacionais, que seriam basicamente quando um corpo massivo ele distorce o espaço-tempo, fazendo com que a luz ela acompanhe essa curva. Então, acontecendo mais ou menos como o Hannay está desenhando. Basicamente, temos um planeta que enviou o sinal e a Terra, e o sinal desse planeta fez uma curva ao redor do buraco negro, por conta da sua massa. Nós temos um buraco negro bem no nosso centro da galáxia que poderia justificar essa curvatura aí toda. Porém, nessa teoria a gente tem uma problemática muito grande, que é a do tempo. O efeito de lente gravitacional deveria durar no mínimo anos, milênios até mesmo, para ter esse sinal. Então, o sinal deveria estar sendo transmitido há muito mais tempo. E foi por causa disso que essa teoria foi descartada por muitos estudiosos, mas ela não deveria ser, e a gente tem provas que dizem que ela não deve. Um outro ponto que essa teoria foi descartada é da cintilação, que seria basicamente um ruído que é gerado através desse efeito de lentes gravitacionais. Só que a gente encontrou o depoimento do próprio Eman, que foi o cientista responsável pelo sinal O, onde ele diz, no aniversário de 20 anos do sinal O, que o sinal ele poderia ter até chegado 24 horas antes da gente ter recebido ele no Big Ear. E daí, basicamente, o Big Ear ele funciona como 2 barras de detecção, onde a gente só detectou em uma delas. O sinal ele foi detectado apenas em uma dessas 2 barras. Ele funciona dessa seguinte forma, e as duas funcionam de forma independente uma da outra. Se a gente junta isso com o ângulo de declinação que a Terra estava, a gente consegue chegar na conclusão lógica de que o sinal O ele não foi descoberto antes de estar na declinação correta para ser descoberto. Ou seja, vindo aqui nessa ilustração, é como se ele tivesse com as 2 hastes deles aqui. E a gente só pegou ele no final. Como se não bastasse, o depoimento Eman também ajudou a gente
a considerar outro fator, que o sinal até sim poderia estar presente ali por milênios, porque primeiramente a gente nunca teve nessa declinação, a gente teve nessa declinação uma vez só. E durante essa uma vez que a gente nem estava na frequência correta, a gente estava na frequência de 8.000, não é a frequência de hidrogênio. O sinal poderia estar sendo transmitido há milênios, que a gente nunca teria visto ele lá, porque a gente nunca tentou procurar ele na frequência correta. Então não faz mais sentido a gente descartar essa teoria pelo fator do tempo. Então a gente foi atrás de outros tipos de lentes gravitacionais para explicar esses efeitos. E a gente encontrou ela nas microlentes gravitacionais. A diferença das lentes fortes para as microlentes é justamente o tempo e a fragmentação dessa mensagem. Certo. O tempo é bem simples. Diferente de uma lente gravitacional normal, que é um feixe único, as microlentes vão se dividir em vários feixes menores. Consequentemente, a mensagem também vai ser menor. Com relação à fragmentação dela... É isso? É isso também. Tá bom. Isso explicaria o porquê que o sinal O demorou apenas 72 segundos. Então a gente foi atrás de estrelas de nêutrons, que são os potenciais geradores de microlentes gravitacionais. E aqui a gente tem uma imagem do centro da nossa da Via Láctea. Aqui a gente tem o Sagitários A estrela, que é o buraco negro central. E aqui, mais ou menos, tem a estrela de nêutrons que a gente julga mais provável de ser dessa nossa teoria. E aqui a gente tem uma representação do Big Ear, que seriam essas duas faixas, e nesse círculo aqui estaria mais ou menos a localização da estrela de nêutrons. Com isso, a gente conseguiu formular uma teoria que faz sentido físico, lógico e formal para responder o sinal O. Mas o sinal O não foi o único sinal que a gente recebeu do espaço até hoje. Mas antes disso, a gente tem que revisionar a lógica do Instituto SETI, que é o principal instituto responsável por pesquisas de astrobiologia no mundo inteiro. Se o sinal O tivesse sido detectado nos dias de hoje, ele teria sido descartado, porque ele foi localizado só em um observatório por uma equipe de pessoas, no caso, uma pessoa só. E isso é muito ruim, porque a gente tem vários sinais que estão dentro desses parâmetros nos dias de hoje, que são descartados por esse mesmo motivo. Como, por exemplo, esse sinal aqui, que foi detectado numa área quase deserta do universo, porém com uma rotação de 40 vezes a rotação da Terra, o que sugeriria, talvez, uma nave com gravidade artificial. Ou então, esse daqui, que tem uma frequência muito específica, que seria a frequência de hidrogênio vezes π, o que é um ótimo sinal de tecnoassinatura de uma civilização já desenvolvida, além de ter um espectro bastante simétrico. É interessante também esse sinal aqui, porque enquanto o sinal O tem 30 sigmas, que é a unidade de medida para definir a intensidade do sinal, esse daqui tem 10 vezes a unidade, que é 30 sigmas, ou seja, 10 vezes maior. E com isso a gente encerra a nossa discussão, esse é o nosso trabalho.